gente começa mostrando curiosidades sobre as celebrações natalinas aqui em Itajaí. Sabia que a primeira iluminação elétrica da cidade foi ligada numa noite de Natal? Pois é, Itajaí mantém o espírito natalino refletido nas mudanças sociais e culturais da nossa gente. Para entendermos melhor essa evolução, é preciso voltar no tempo e relembrar as primeiras comemorações de Natal em Itajaí, que eram simples, mas cheias de fé. Natal, em décadas passadas, se pronunciava de uma maneira mais afetuosa, mais cândida, mais agradável, tanto não só entre familiares, entre vizinhos, como também entre instituições. Existe um caso que aconteceu na década de 60, em que a maçonaria preparava os presentes e entregava para o asilo Dom Bosco, mas não podia dizer que era da maçonaria, porque senão o asilo não receberia aqueles presentes. Nessa época, o Natal costumava ser uma celebração mais focada nos aspectos religiosos. Porque é, de fato, a data comemorativa cristã importante, é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. E com isso, fazer do Natal uma amorosidade sem troca. Troca no sentido de pagamento, troca no sentido de cobrança. O Acervo Municipal de Itajaí preserva fotos e arquivos que mostram como as decorações e as festas públicas foram crescendo ao longo das décadas. Tem até um fato histórico que muita gente não sabe. Um dos relatos mais antigos que nós temos aqui é do ano de 1909. E um fato bastante curioso gerou esse Natal que deve ter sido até então o mais esplendoroso de Itajaí. Um industrial, o senhor Bush, veio para Itajaí instalar um cinema. E ele tinha uma máquina a motor para fazer a iluminação, mas geralmente dava muitos problemas. E com isso a assistência no cinema foi diminuindo. Nesse meio tempo, o industrial itajaiense, Félix Asseburg, ele comprou um dínamo para gerar energia elétrica na sua serraria e estendeu essa energia elétrica para os cômodos da sua empresa. O Bush solicitou a ele que se pudesse estender da sua empresa até a antiga Sociedade Guarani, onde ali ele instalou o seu cinema. Os munícipes, o superintendente, à época, prefeito, solicitaram que se pudesse ampliar a iluminação elétrica em Itajaí, que já era um anseio, já existia em Blumenau, já existia em Joinville. Em Brusque estava se ensaiando a energia por gás. E Itajaí tinha esse anseio pela energia elétrica. Então, naquele Natal de 1909, 75 lâmpadas fizeram a diferença a todos os cidadãos. E elas ficavam acesas das 18 às 0 hora. Pode-se dizer que é o primeiro Natal Luz de Itajaí. Desde as primeiras comemorações até os dias de hoje, o espírito natalino reflete as mudanças sociais e culturais da nossa gente, trazendo relatos surpreendentes. Você tinha mais o respeito religioso, né, com a ida às missas. Depois, com o passar dos anos, essa questão de enfeitar a cidade, né? Mas já não só pelo poder público, mas aí também junto com outras instituições, justamente o comércio. Ou seja, o comércio fica aberto até um pouco mais tarde, porque as ruas estão todas iluminadas, as árvores das praças estão iluminadas. Aí a invenção do Papai Noel por uma grande indústria de refrigerantes, ele cria esse personagem, né? Porque ele não tem de fato nada a ver com o verdadeiro sentido do Natal. Tanto que ele é inspirado em São Nicolau. Ele passeava nas aldeias e castigava as crianças que eram indicadas que tinham sido mal educadas, etc. E presenteava as crianças com doces que eram indicadas que tinham um bom comportamento. E além disso, São Nicolau trazia junto com ele os Krampus, que eram demônios. E isso você
Se você for ver em Guabiruba, você tem uma tradição muito parecida com isso. Você tem o sagrado e o profano o tempo todo, né? E hoje não deixa de ser isso, porque a gente pode considerar a data de Natal como cristã, o sagrado e o comércio como profano, né? Nas décadas de 70, 80 e 90, as pessoas recebiam incentivos da prefeitura para participar das festividades. As apresentações dos corais e desfiles se tornaram cada vez mais comuns e importantes. Agora não só as praças, as vias públicas, mas as casas também. Quem enfeitasse melhor a sua casa recebia, sei lá, algum prêmio, uma isenção de IPTU, qualquer coisa. Mas era para motivar as pessoas a participarem dessa festividade das luzes. Tem uma foto bastante interessante que é o governador Antônio Carlos Conde Reis, se eu não me engano, é 1977. E ele vem a Itajaí para fazer a abertura do Natal nas ruas de Itajaí e é ele quem aciona o ligar das luzes. Hoje você não encontra mais isso. Era muito comum no período do Natal, em Itajaí, região, o folguedo do boi de mamão, né? Que é a morte e a ressurreição de um boi, né? Todo um folguedo com o médico, com a maricota, com a cabrinha, com a galinha, com vários animais do sítio, né? E com a incursão que só tem aqui em Santa Catarina, que dizem foi criada aqui em Itajaí, que é a bernúncia. A bernúncia é uma corruptela do latim, que abrenuntias satanas, ou seja, renuncias a Satanás, né? Isso era feito no batismo. Existia sempre, esse folguedo acontecia todos os anos em Itajaí. Com o tempo, com essas mudanças todas, com esse movimento da cultura, vai se acabando, né? A tecnologia é um fator influenciador das mudanças sociais e culturais. Elas também modificam as nossas crenças e, com o passar do tempo, moldam a forma com que vemos, comemoramos, interpretamos ou damos significado para tudo, para as nossas relações familiares e, inclusive, para a fé. O que é a tradição, né? A invenção da tradição ou a permanência de uma tradição? Mas ela tem que ir se adequando aos tempos, né? Às vezes você não precisa mais estar reunido, né? Eu posso estar morando num outro estado e fazer uma videochamada com a minha família. O importante, eu creio, é não deixar que essas distâncias, que essas adaptações, que essas possibilidades não feneçam a cordialidade, não feneçam a amorosidade, não feneçam a compaixão.